Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e o vídeo de hoje vai ser sobre algumas diferenças entre o livro It, A Coisa e o filme It, capítulo 2, e algumas referências. Bom, tem muito tempo que eu li o livro, mas eu ainda lembro de alguns detalhes importantes que não pude deixar de notar que não estiveram no segundo filme. Então, mesmo que você já tenha lido o livro, se você ainda não viu o filme, cuidado que esse vídeo pode conter spoiler. A primeira coisa que eu notei de diferente, que ficou de fora no filme, foi logo no início, quando o Stanley comete suicídio na banheira. Sim, isso também acontece no livro, só que de uma forma mais dramática, digamos assim, porque ele escreve It na parede com o próprio sangue dele. Eu até gostei dessa mudança porque deu um tom mais realista e menos covarde ao Stan. Ele fez aquilo para se retirar do jogo e não prejudicar a luta dos amigos contra o Pennywise, se tornando um mártir. Outro detalhe é que nessa segunda parte nós conhecemos a esposa do Bill, Aldra, e o marido abusivo da Beverly, o Tom. No livro, os dois vão atrás dos respectivos cônjuges em Derry e acabam encontrando o Pennywise nos esgotos. No caso do Tom, ele acaba morrendo, mas já no caso da Aldra, ela fica em um estado catatônico. No final, o Bill a leva para dar uma volta na sua antiga, tão amada bicicleta e ela começa a se recuperar. E sim, no livro ele também trai a esposa, só que ao contrário de no filme, onde ele e Beverly deram só um beijo, no livro eles vão pra cama e tudo mais. Nesse filme também, assim como no primeiro, tem uma referência a Maturin. Maturin é basicamente uma tartaruga gigante, um ser cósmico que criou o nosso universo, ou melhor, vomitou o nosso universo, é como é descrito. É basicamente como se ela fosse Deus e Pennywise, sendo seu inimigo mortal, seria o diabo. No livro, da primeira vez que o Clube dos Otários enfrentou a Coisa, foi Maturin que disse a Bill, durante uma alucinação, que eles poderiam derrotar o palhaço usando o ritual de Chud, que aliás é um pouco diferente também. Mas primeiro vamos às referências desse ser nos filmes. Eu vou mencionar as do primeiro filme também porque foram bem breves. A primeira foi um brinquedo de Lego de tartaruga que tem na casa do Bill. E depois, quando as crianças estão nadando naquele rio ou lago, um dos garotos diz que sentiu algo encostar em seu pé, mas quando vão ver é só uma tartaruga. Já no capítulo 2, é a estátua de uma tartaruga que aparece em uma mesa em uma das salas de aula onde Ben está. Eu acho que seria muito legal mostrar esse ser nos filmes, mas como isso não aconteceu, as referências para quem lê o livro, pelo menos para mim, ficaram bem claras e eu achei isso muito interessante. Agora vamos ao ritual de Chud. Ele essencialmente só é mencionado no segundo filme, já que no primeiro as crianças conseguem afugentar a Coisa apenas perdendo o medo dela. Basicamente o ritual consiste nisso mesmo, em uma batalha mental, psíquica, em que as crianças e depois os adultos têm que usar a criatividade para derrotar o Pennywise. No livro, é acreditando, por exemplo, que prata pode feri-la e no caso do Ed adulto, que sua bombinha de asma espirra ácido. Como ele acreditou nisso, funcionou e ele conseguiu salvar o Bill e o Rich. Porém, é nesse momento que a Coisa, transformada em uma aranha gigante, arranca o braço dele fora e ele acaba morrendo. No filme, é após um ato heróico do Ed também que ele morre. Mas o ritual que mostraram no filme é muito físico, com sacrifícios e tal, não tem muito a ver com o que era no livro. E o diretor inventou esse novo ritual, dando o nome do ritual do livro, só que de forma totalmente diferente, para ele acabar não funcionando no final e os otários terem que derrotar a Coisa da mesma forma que haviam feito 27 anos atrás, perdendo o medo da Coisa e acreditando que ela era algo insignificante. A diferença é que dessa vez, para matar de verdade a Coisa e não só fazê-la hibernar, eles arrancam o coração dela e o destroem, acabando com tudo de vez. Eu gostei que no filme, assim como no livro, mostram a Coisa em sua forma de aranha. A diferença é que no filme ela ainda mantém o rosto de palhaço e no livro ela é realmente uma aranha gigante em todos os aspectos, inclusive colocando ovos para aumentar suas chances de vencer quando os filhotes nascessem. Porém, o Ben pisoteia todos os ovos para garantir que nenhum sobreviva.
No livro, enquanto eles estão no subterrâneo durante essa batalha final, tem uma tempestade catastrófica ocorrendo na cidade que por fim a destrói em sua maior parte. E assim como no filme, no livro eles também deixam o corpo do Ed lá embaixo. Só que no filme deram um motivo para isso. Eles não tinham tempo, eles tinham que sair de lá o mais rápido possível para não serem massacrados pelos destroços do covil da coisa que estava desmoronando. No livro eles tinham mais tempo e inclusive conseguem pegar a esposa do Bill e levá-la para fora em seu estado catatônico, mas resolvem deixar o Ed lá como se após a morte da coisa aquele lugar tivesse se tornado um templo e ele pertencesse ali. Pelo menos na adaptação cinematográfica de 1990 eles levam o corpo dele junto. Ao contrário de no livro, no filme, dessa vez eles mantêm as memórias e tudo indica que vão continuar se falando e se vendo de vez em quando. Ben e Beverly ficam juntos no final, isso é igual, mas no livro eles começam a esquecer de tudo e provavelmente nunca mais vão se ver ou se falar. Eu particularmente preferi a mudança do filme. Quanto ao Henry, que é o Bully, o vilão humano do filme, a história segue basicamente a mesma também, com ele sendo atraído pelo Pennywise e fugindo do hospital psiquiátrico. A única diferença é que no filme ele ataca o Ed, depois ataca o Mike e é finalmente morto pelo Rich. Já no livro é o Mike que ele ataca primeiro e depois vai atacar o Ed, quebrando seu braço. Porém o Ed consegue se defender e acaba matando o Henry com uma garrafa de vidro quebrada. Outros pequenos detalhes que não tem no livro, por exemplo, a Beverly ela não tem visões. O trabalho do Ed, já adulto, não é de analista de riscos, apesar disso fazer muito sentido para o personagem dele. No livro ele, na verdade, era motorista de limusine. Para finalizar, guardei o melhor para o final, pelo menos na minha opinião. Vamos falar sobre Red. Para quem não sabe, Red é a junção dos nomes Rich e Ed, e uma das coisas que eu mais amei no filme foi a confirmação de que eles realmente se amavam. Há muito subtexto no livro sobre a sexualidade deles e também um pouco na adaptação de 1990. Então, se você acha que esse casal foi criado do nada, eu vou tentar te mostrar que na verdade não foi bem assim. Logo no início do filme, nós vemos um casal homossexual sendo agredido por homofobia brutalmente e, por fim, um deles é jogado da ponte. Ele acaba sendo resgatado pelo Pennywise apenas para ser morto por ele. No livro, isso também acontece, e assim que o Ed descobre dessa morte de um jovem gay asmático como ele, é descrito que ele logo encosta na bombinha de asma dele, se preocupando que poderia ter sido ele. Além disso, a relação entre ele e o Rich sempre foi de muita provocação amigável, digamos assim. Eles viviam implicando um com o outro, aquela coisa de criança de eu implico com você porque eu gosto de você. O Rich também o chama por vários apelidos carinhosos e até diz que ele é fofo. Já o Ed sempre dizia que odiava quando ele fazia isso, mas como descrito, não era verdade. Ele inclusive achava legal porque era como ter uma identidade secreta e era também uma maneira deles escaparem dos medos, demandas e expectativas constantes dos pais deles. Ficava bem óbvio no geral que eles se importavam muito um com o outro, até talvez mais do que com o resto do grupo. Outro detalhe importante que eu acho que vale a pena mencionar é que o medo do Ed de germes e tudo mais foi representado por um leproso, aparentemente. No livro, inclusive, ele oferece sexo oral para ele. Esse é um detalhe muito importante também, e depois ele é corrigido pelo próprio Rich, que pela descrição da aparição, a doença representada ali na verdade era sífilis, uma infecção sexualmente transmitida. Até hoje existe preconceito quanto às ISTs e os homossexuais. Muita gente acha que os dois estão obrigatoriamente relacionados, sendo que isso não é verdade, mas a julgar pelo ano em que a história se passa e o ano que o livro foi lançado, é bem provável que isso tenha sido proposital. Então o medo do Ed foi representado ali de duas formas, o medo de germes e de doenças, de ser contaminado por qualquer coisa, e também o medo da própria sexualidade dele, já que a coisa faz questão de oferecer sexo oral e a coisa sabe tudo sobre eles, tudo que ela faz tem um motivo. A mãe do Ed também era homofóbica e super controladora, sempre reprimindo e tentando privar o filho de tudo. E isso teve um papel muito importante na formação dele e de suas inseguranças. No livro e também no filme, anos mais tarde, ele acaba se casando com uma mulher que é basicamente a mãe dele em tudo.
E no filme, esse detalhe foi representado de uma forma bem interessante, que eu achei, que foi pegando a atriz que fez a mãe dele no primeiro filme e colocando para ser a esposa dele no segundo. Eu achei isso genial. Agora, no caso do Rich, eu acho que o livro foi muito mais sutil na hora de explorar isso. É mostrado no livro que quando o Bill está chorando pela morte do irmão, o Rich não consegue nem confortar o amigo direito com um abraço, sem antes olhar ao redor para ver se não tinha ninguém olhando, para ver se eles realmente estavam sozinhos, dando muito a entender que ele tinha medo do que as pessoas pudessem achar ao vê-lo em um momento íntimo com outro rapaz, ou até mesmo descobrir sobre ele. Quando o Ed morre, o Rich é claramente o mais afetado por isso e é muito simbólico que ele tenha morrido nos braços dele. O Ed chega a fazer carinho no rosto do Rich antes de dar o último suspiro e o Rich se preocupa muito em não deixá-lo ali, dizendo que ele odiaria ficar naquele lugar sujo e escuro. Mas ele acaba sendo convencido a deixá-lo para trás. Ele dá um beijo no rosto dele e quando finalmente conseguem sair, ele grita um xingamento muito alto e é perguntado pela Beverly por que ele fez aquilo. E ele responde que não sabia o porquê, mas depois vem escrito que ele na verdade sabia muito bem. Eu fiquei muito surpresa por ter sido o Rich o foco principal nessa questão da sexualidade no filme, mas faz sentido porque mesmo que o subtexto em relação a ele tenha sido mais sutil, mais suave, o que dá a entender é que ele realmente sabia o que era. Já o Ed não tinha essa consciência, ele não entendia muito bem o que sentia, o que estava se passando com ele, então faz muito sentido terem escolhido explorar o Rich ao invés do Ed. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Ficou um pouco longo, mas eu acho que foi necessário e deu pra explicar tudo, eu espero. Digam nos comentários o que vocês acharam dessa análise, o que vocês acharam do filme, se já leram o livro e se concordam com o que eu falei aqui. Não esqueçam também de deixar seu like, de se inscrever se ainda não são inscritos, de compartilhar se possível e nos vemos no próximo vídeo.